Então, pessoal, essa história começa numa cidade longe daqui, a 30 quilômetros de distância, que é a Bragança Paulista. E a data é 1918. Em 1918, em Bragança Paulista, nasce um menino por nome de Antônio de Moraes. E esse menino, pelo que o pessoal conta, ele era uma criança especial, talvez um autista, né? E naquela época, a família assim não tratava muito bem esse tipo de pessoa. E aos 6 anos de idade, o Antônio vivia vagando lá pelo mercado de Bragança, pegando comida com um, com outro, vivendo como se fosse uma criança de rua, né? Porque a família não aceitava bem. E um senhor aqui de Pedra Bela, chamado Joaquim, conhecido como Joaquim da Serra, não era uma pessoa rica, mas era uma pessoa que era influente, era comerciante, era uma pessoa, vamos dizer, pela época, era uma pessoa até culta. De ver, né, um menino de 6 anos de idade naquela situação, resolveu adotar o menino e trazer aqui para Pedra Bela. Foi procurando o pai do Antônio, e o pai do Antônio deu de papel passado, dizem que tem até o registro disso aqui, né? Um dia que eu conseguir, eu compartilho. Deu, mas não como um funcionário, como um escravo branco, vamos dizer, da época, né? Ofereceu o Antônio para prestar serviço para o senhor Joaquim. Mas o senhor Joaquim nunca teve o Antônio como um serviçal e registrou como filho, né? Com todos os direitos que um filho poderia ter. E o Antônio, aos 12 anos de idade, ele morava aqui atrás dessa pedra aqui, no lugar próximo. Ele brincava muito aqui, mas pelo que conta, ele era um menino que tinha as suas limitações, né? E uma bela tarde brincando aqui, o Antônio da Serra, como ficou conhecido, um menino de 12 anos, com toda a sua limitação. E agora estamos falando a data de 1924, onde o máximo que ele poderia ter aqui era um rádio, né? Ele brincando aqui nesse local que era uma floresta densa, ele avista aqui logo no pé dessa pedra que a gente está vendo na frente aqui, uma senhora muito bonita, resplandecente, e começou a conversar com ele e se apresentou como a mãe de Jesus. Antônio foi imediatamente e contou para o seu pai, e seu pai duvidou, lógico, né? Um menino limitado daquele jeito. E Antônio sempre vinha brincar aqui e praticamente quase que todo dia ele repetia a cena de uma senhora cercada de luz que pedia para ele construir uma capela no alto dessa pedra que a gente vê na frente. E o pessoal, todo mundo achava que era coisa da cabeça do menino. O menino não. Mas a santa, né, no caso, que a gente vê como a santa, ela falou que ia demonstrar, ia dar uma prova que ele existia. E o pai do Antônio, andando o Joaquim, né, que adotou ele, andando nessa área aqui, viu também essa santa, essa senhora, e com um coral resplandecente, com muitos instrumentos, muitas vozes, ele também viu. Aí ele acreditou. Imediatamente contou para o bispo, né? E como é de praxe, como aconteceu em Guadalupe, em Fátima e outros locais, o bispo não acreditou, né? Proibiu que fosse falado do assunto. A Igreja Católica sempre foi muito rigorosa quando se trata de visões, essas coisas, e o bispo praticamente matou o assunto. Mas como a santa tinha pedido para construir uma casinha lá em cima, isso também, gente, todas as aparições que você pode confirmar, Guadalupe lá com Juan, com o índio, eles pedem para construir uma casa de oração, né? Só que os vizinhos, ninguém dava acesso, né? Quem era confrontante com essa pedra aqui, ninguém dava acesso para eles poderem subir para um lugar mais fácil. Então essa imagem que a gente está vendo aqui, foi por onde o único dono, o único proprietário confrontante com a pedra, que deixaram para ele subir aqui para tentar construir. Isso estamos falando em 1930 agora. Construir, que foi em 1930 que o Antônio teve essa visão, com 12 anos.
construir a capela lá em cima. Então eles faziam aqui umas escadas muito simples de bambu para tentar levar alguma coisa lá em cima, para tentar fazer alguma coisa. Era muito difícil o acesso, né? Íngreme. Aqui a gente já está voando a 70 metros de altura e é um paredão, né? O lugar que tinha acesso é um lugar do outro lado, mas os vizinhos não deixavam. Aí o Antônio lá em cima ele ia conseguir pedra, ia conseguir um monte de coisa para dar início à capelinha. No entanto, tanto para consumo deles como para construção não tinha água, né? Lá no alto não tinha água. E foi aí onde é narrado, inclusive está no Jornal de Bragança, porque um repórter veio aqui na época, em 1932, e ele pôde presenciar isso. Do nada, lá naquele alto onde está aquelas árvores lá, brota uma fonte, uma nascente, né? E num dos vídeos que a gente conseguiu, o Rock conseguiu antes que o Antônio falecesse, ele falava que corria enxurradinha lá em cima. É uma época de grande seca em toda essa região aqui, ó. Tudo aqui é uma época de seca, né? E em cima dessa pedra brota uma fonte d'água. E o pessoal que colaborava com a construção e tudo, tomando dessa água, viram que começaram a ser libertos de diversos males que eles tinham, principalmente de estômago, né? E como na época não existia WhatsApp nem Facebook, a notícia de um milagre era a melhor maneira de se divulgar um acontecimento, né? Então essa santa que eu mostro no início aqui foi a imagem de Nossa Senhora, né, que batizaram como Nossa Senhora da Pedra, vista por o Antônio da Pedra, né? E nesse alto aqui agora, ó, existe uma igreja aqui. O pessoal conhece Pedra Bela muito por turismo, mas eu fiz questão de fazer esse vídeo para falar para vocês da história religiosa de Pedra Bela, de onde foi que surgiu. E é nesse alto aqui, bem onde está a igreja lá que a gente vai ver daqui a pouquinho, ó, é onde brotou essa água. Durante muitos anos ela ficou fluindo ainda, né? Você vê que não tem nada, não tinha como ter surgido de uma montanha, nada, porque já era o topo. E essa aqui é o santuário, a Nossa Senhora Aparecida, porém a santa que apareceu aqui. E eu chamei o detalhe pelas vestes dela, porque aquele cinto acima do abdômen caracteriza uma mulher grávida, e o Antônio não tinha como saber na época, até por sua limitação, né? E outra, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, e ele descreveu essa imagem perfeita, como eu mostrei no início, com uma diferença. Não era uma Bíblia que ela usava, né? O Antônio falava que ela tinha um rolinho de papel na mão, né? Que a gente sabe que é um pergaminho, mas na época o Antônio não tinha como saber disso, né? Então fica aí com vocês essa história de Pedra Bela, como foi que aconteceu, e a imagem da santa, né, a Nossa Senhora da Pedra, que é devido ao local que ela apareceu aí. Então fica com vocês aí essas imagens finais de Pedra Bela e a história de um Antônio da Serra e a santa, a Nossa Senhora da Pedra, que é a mesma Nossa Senhora e ela teve as mesmas características de todos os outros lugares do mundo. E ela apareceu aqui em 1930, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até mais.